Olá, revendedor. Eu sou Ana Azevedo, editora da Petros, e hoje nós vamos conversar com o Samuel Carvalho, que é diretor de postos na Lynx. E a ideia hoje é conversar um pouquinho, falar sobre tecnologia, porque afinal de contas a gente está num mundo muito voltado para a tecnologia e quem não se integra realmente acaba ficando para trás. Bom, Samuel, é um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Oi, Ana. Olá, o pessoal que está ouvindo e nos assistindo. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, conversando aí com a revenda. Tem bastante coisa para a gente falar. Obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é nosso. Bom, vamos começar então, posicionando um pouco o que é esse mercado, né, de sistemas de gestão. Como é que ele está hoje e como é que o revendedor está inserido nele? Quer dizer, a gente já pode dizer que hoje a revenda realmente utiliza muito, utiliza pouco, isso é mais em determinada região ou não? Qual é a avaliação que vocês têm? Bom, o nosso mercado de postos, né, de combustíveis no Brasil aqui tem aí um pouco mais de 40 mil estabelecimentos, né? Muitos deles estão em redes, né? Então, mais da metade do mercado é distribuído em redes, que tem mais do que um posto. É, e tanto para você ter uma melhor gestão do seu negócio, quanto para você atender regras, né, fiscais, tributárias, você precisa de um sistema de gestão para te ajudar. Então, para, por exemplo, facilitar a entrega do NMC, do SPED, e também para você ter um negócio nas mãos. Um negócio como um negócio de combustíveis, que é extremamente complexo, né? A gente está falando de uma commodity, onde você ganha no volume, mas um valor muito pequeno. Então, Uhum. qualquer erro de gestão é a diferença entre ter lucro ou ter prejuízo. Por isso que quanto mais controle você tem sobre a operação, mais você tem mecanismos para otimizar o resultado no final do dia. Isso olhando sobre a perspectiva do revendedor, né? Então, o revendedor basicamente tem que ter uma operação enxuta, é, com uma boa, entregando o máximo possível de rentabilidade, fazendo os controles, as conciliações que precisa fazer, que não tem espaço para erro. Deve fazer muita conciliação, muito ajuste, muita análise de dados, né? Mas também tem a perspectiva do consumidor final. O consumidor final quer ser atendido, né? Quer ter uma boa experiência de compra. Posto de combustível é um varejo, né? Então você precisa atrair, o revendedor precisa atrair clientes, e para isso precisa entregar uma experiência boa, simples, fácil e ágil para o consumidor. E aí nesse ponto também a tecnologia pode ajudar muito. Então os sistemas de gestão, pelo menos aqui no ecossistema, né, da organização que eu represento, a gente busca olhar para essas duas frentes. Que é uma otimização da gestão do negócio, e dois, que é entregar uma excelência, um serviço excelente para o consumidor final. Tá, e quando a gente divide essas partes, vamos falar primeiro do ponto de vista do revendedor, quer dizer, que tipo de benefício na prática ele tem? É, muitas vezes, se a gente pergunta para um revendedor quanto ele vendeu ontem, provavelmente ele sabe. Agora, se a gente pergunta quanto ele lucrou ontem, a maioria, muitos têm dificuldade, vamos dizer assim, de Uhum. saber na prática. Então, esse é um dos benefícios, né? Quando você coloca um sistema de gestão, você consegue fazer um controle melhor é, sobre sua equipe, sobre os teus processos de negócio, sobre o financeiro, fiscal e assim por diante. Então, quais são as contas, né? Fluxo de caixa é um desafio importante, né, nesse Uhum. mercado. Geralmente você paga antes de receber do teu cliente. Você paga pelo produto antes de receber do teu cliente. Como que está o teu fluxo de caixa? Então, aí a gente faz de uma perspectiva financeira gerencial, mas também o sistema ajuda no operacional. Então, parou um cliente para abastecer, que é um cliente fidelizado, é um cliente corporativo, né, que você tem ali uma venda faturada. Aquele cliente pode abastecer no teu posto? Quais são as regras?
Você não pode deixar isso na mão de um operador de pista, né? Na mão de um frentista. Você ter regras estabelecidas ali. Quais são os veículos que podem abastecer? Quais são os limites? Tem limite de crédito? Não tem limite de crédito? Aquele cliente está adimplente, está inadimplente? Qual combustível que ele pode abastecer? Quais são as condições de pagamento que você pode ofertar? Quais são as condições de preço que você deve ofertar para aquele cliente? Tudo isso, né, quando a gente fala de regra de preço, em muitos postos a gente está falando de milhares de combinações possíveis para serem executadas, né? Quando a gente olha um posto rodoviário, por exemplo, que inclusive tem troca, às vezes uma carta frete, tem uma série de condições envolvidas para você poder executar aquilo, e o que garante uma gestão sobre tudo isso é um sistema bem implantado, bem organizado, porque com isso você tem uma tranquilidade que a ponta está executando exatamente o que ela deve executar. Aí, do ponto de Então, vista do aí cliente, Perdão, pode falar. não, é que falei, daí do ponto de vista do cliente, isso também facilita para ele, né? Evitar confusões, perda de tempo. Do ponto de vista do consumidor, o consumidor ele quer ter uma experiência agradável e geralmente o pagamento, às vezes, é uma barreira, é um incômodo. Então, hoje existem uma série de soluções, né? Quando a gente fala de uma venda corporativa, de uma venda faturada, como o exemplo que eu estava dando, o cliente do posto é o dono de uma transportadora, muitas vezes, né? E ele tem os motoristas que param para abastecer, e ele precisa de um controle sobre o que está acontecendo na frota dele, na equipe dele, dentro do posto, respeitando as regras que ele combinou com o posto. Quando a gente fala do consumidor final, a experiência é, é um pouco diferente, né? Tem aquele consumidor que busca um pouco mais de comodidade, tem aquele consumidor que quer ter mais ou menos contato, e geralmente todos querem ter muita agilidade. Então, você quer pagar rápido. E hoje a gente tem alternativas, né, de você oferecer do posto, oferecer para o consumidor um pagamento ali direto na pista, por meio de equipamentos, né, que integram equipamentos de Smart POS, né, que você integra o sistema ao sistema de pagamento, e com isso você tem uma transação toda conectada, né? Qual o abastecimento que foi pago por qual cliente, com qual meio de pagamento, assim por diante. Isso é um pequeno exemplo de uma Uhum. solução que agiliza o atendimento na pista. Tem outros postos que têm o autopagamento, né? Também como um mecanismo para agilizar o atendimento na pista. Alguém abastece, você passa ali num pórtico, né, num espaço ali, o próprio cliente faz o pagamento. Tem outros clientes que têm a estratégia, né, tem outros postos que têm a estratégia de combinar a loja de conveniência a outros serviços. Você também precisa ter uma experiência muito ágil. E para o consumidor de postos, geralmente, se você vê uma pista cheia, o consumidor tem pressa e ele está em movimento. Como se trata de uma commodity, é muito difícil você gerar uma, um, Uma amarrar o fidelização. cliente, né, a você, mesmo que você tenha fila, um atendimento demorado. Geralmente, o cliente vê um posto cheio, ele vai no outro. Uhum. E aí você acaba perdendo também, o dono o revendedor acaba perdendo o volume, perdendo a receita, se ele não tiver uma operação ágil ali na ponta. É uma coisa que a gente sempre escuta, né? Ah, mas esses sistemas são caros, isso é para um posto muito grande, para quem tem uma rede muito grande. Isso é uma verdade? Isso é um mito? É possível ter um sistema bom, adequado a de repente, alguém que tem dois postos, três postos, ou apenas um, alguma coisa assim? Ou realmente é mais fácil quando você tem uma rede? Olha, hoje, todo revendedor precisa ter um sistema. E o que eu acho qualquer sistema, na verdade, qualquer coisa que você paga e não usa é caro. Então, se você utiliza o sistema simplesmente para cumprir as obrigações que você precisa cumprir para emitir uma nota fiscal, para fazer um controle de LMC, alguma coisa assim, praticamente qualquer sistema serve. Uhum. Né? Hoje, e no mercado nacional tem vários provedores de soluções de gestão propostas, tem muitos que são muito bons, inclusive
olhando outros mercados, mercado norte-americano, por exemplo, não deixa nada a desejar ao que os revendedores de fora do Brasil têm de solução. Então, dentro aqui do Brasil tem muita solução, mas o grande desafio nosso, como provedor de tecnologia de gestão, é garantir que o revendedor tire o máximo proveito do seu sistema. E aí os valores, assim, isso é muito determinado pelo mercado, tem aí valores médios que são acessíveis. Um posto, hoje eu posso dizer com certeza que um posto de pequeno porte, de baixo volume, monoposto, uma rede, um posto só, né, sozinho no interior, consegue encontrar uma boa solução de gestão a um custo que é acessível para a sua realidade. Então, mesmo num caso de um posto pequeno. O que acaba acontecendo é que um posto pequeno, o dono geralmente está lá, né? No varejo normal, a gente diz que o dono está atrás do balcão, né? No posto, o dono está lá na pista, está supervisionando o tempo todo a operação. Com isso, ele tem um controle visual, vamos dizer assim, do negócio. Inclusive, tem dono de posto que fala, né? É impressionante, quando eu saio do posto, cai o volume. Não sei se o pessoal já comentou com vocês, isso é bem normal. Enquanto o dono está lá, nem que seja na salinha dele, é um padrão de atendimento, é um padrão de volume de vendas. A hora que o dono vira as costas, acontece uma mágica, né? A produtividade do posto cai. Mas tendo o dono presente, você consegue ainda fazer controles manuais, controles visuais, vamos dizer assim, e tocar o teu estabelecimento, e aí você usa um mínimo de sistema. O problema é que cada vez mais difícil você fazer isso. Uhum. Por duas questões. Que você precisa, você está inserido num contexto que tem uma série de outras soluções, outros serviços que o posto deve oferecer, que fica muito difícil você ter o controle. Se você tiver uma loja de conveniência, por exemplo, uma coisa é você controlar ciclo Otto. Outra coisa é você controlar 2, 3, 5 mil SKUs que tem data de validade, muitas vezes, que estão numa loja de conveniência. Aí, geralmente, você já vai precisar de um sistema para te ajudar a entender quais são os produtos que você tem que vender, qual é o preço, assim por diante. Ou você pode ter, por exemplo, né, você está numa rede, faz parte ostenta uma bandeira, geralmente as bandeiras têm os seus aplicativos. E aí você precisa fazer a gestão dos abastecimentos que acontecem nos aplicativos. Um posto, mesmo que seja pequeno, também tem múltiplas formas de pagamento. E aí você está recebendo lá em vários equipamentos diferentes, várias companhias, né, adquirentes diferentes. Depois você precisa conciliar tudo aquilo, saber se você recebeu de fato o que era para receber, se os contratos estão sendo respeitados. Tem uma série de contratos, né, dentro de um posto com fornecedores que você precisa garantir que aqueles contratos estão sendo honrados. Então, mesmo um posto pequeno, se você não tiver um controle centralizado de tudo isso, a sua vida fica muito complexa. Mas a gente vê também que o mercado passa por uma consolidação e é cada vez mais difícil para alguém que tem só um posto simples com grandes redes. A gente começa a ver que os postos começam a se juntar. Quem tinha um tem 2, 3, 5, ou está sendo absorvido por uma rede maior. E aí, como você gerencia 2, 3, 5 postos, é impossível estar em todos esses estabelecimentos ao mesmo tempo. Então, você precisa padronizar regras, processos, a maneira como você toca o teu negócio, e aí fica muito difícil, praticamente impossível você crescer sem você ter um bom sistema para te ajudar. E aí que a gente começa a ver a diferença entre as soluções que existem no mercado. Controlar um posto é uma coisa, você controlar 200, 100, 50, ou você estar crescendo um posto por mês, já começa a ficar mais difícil. Né? E me diz uma coisa, em termos de tendência para esse mercado, o que vocês que mexem com isso, que lidam com isso, que devem estudar isso todo dia, o que a gente tem de tendência nesses sistemas? Olha, eu gosto de entender, e é um desafio aqui sempre para o time, a gente tem que entender como é a dinâmica
do negócio do nosso cliente, né, do revendedor. Então, o que está acontecendo no dia a dia do nosso revendedor? Tem uma série de transformações que impactam o dia a dia dele, e aí a gente, do nosso lado, a gente tem que ver a melhor maneira de ajudar. Então, quando a gente fala de tendências, eu acho que a gente pode dividir nessas duas frentes, tá? Tendências mais relacionadas à tecnologia e tendências mais relacionadas ao negócio de posto que impacta a tecnologia. Então, eu vou dar um exemplo. Mudança de mobilidade, do padrão de mobilidade urbana. Hoje nós vemos, principalmente nos grandes centros, que as pessoas, muita gente opta por não ter carro e por usar muito aplicativo. Como isso impacta o posto, né? Tem um impacto importante ali. E como a gente pode fazer para amenizar esse impacto ou para ajudar os clientes, né? Então, no nosso caso aqui, a gente tem algumas integrações que a gente faz com players de aplicativo de frota, né, para levar esses clientes para dentro dos postos que são nossos clientes, tendo um processo muito facilitado. A gente usa nosso tamanho aqui, né, a nossa, enfim, conhecimento de mercado para entender quem é que está provendo serviços que pode beneficiar o revendedor para a gente amarrar essas coisas. Então, imagina um aplicativo de mobilidade, né, que você pede ali o teu carro, se o motorista puder pagar por dentro do próprio aplicativo, o motorista vai gostar. Sim. E o dono do posto, naturalmente, vai gostar também, porque vai ter um fluxo maior daquele perfil de cliente. Uhum. Principalmente se tiver um rebate, alguma coisa assim. Tudo isso é controlado por sistema. Então, esse é um exemplo. Aí, o outro exemplo é o exemplo de transformação tecnológica mesmo, né? Hoje, e aí eu já comentei do Smart POS. Sim. Então, o Smart POS, né, ele agiliza o pagamento na pista. A gente tem cliente, inclusive, que precisa de coletar a assinatura do motorista. A gente coleta tudo por um equipamento móvel, que está ali na pista circulando. Isso dá uma agilidade muito grande no atendimento, um nível de controle muito importante. Esse é um pequeno exemplo, mas quando a gente olha também para os RPs, né, por exemplo, a gente vê ferramentas de conciliação mais sofisticadas, né? Então, você consegue ver se o valor que foi transacionado no cartão, de fato, o que foi debitado da tua conta é de fato o que deveria ser. Se o valor de aluguel de equipamento que você está pagando, de fato, é aquilo que foi negociado, se as regras, né, de preço que você negociou, se elas estão sendo executadas na prática, se foi executado ok, aí depois se foi pago no dia que deveria ser pago, você passou o cartão hoje, você tem um prazo de recebimento de 30 dias, daqui 30 dias caiu aquele valor certinho, apareceu no portal, né, da adquirente que caiu, aí depois caiu no banco, a hora que caiu no banco, você deu baixa naquele título. Quais são os títulos que você tem que contestar? Como você contesta? Quais são os elementos que você tem para contestar? Então, muitas dessas soluções, todas eram feitas por pessoas no posto. Hoje, com tecnologia, a gente consegue automatizar praticamente processos inteiros, permitindo que o posto coloque essas pessoas para, de fato, estarem resolvendo a vida do consumidor, estarem trazendo mais clientes para o estabelecimento e oferecendo uma melhor experiência para o estabelecimento. Isso com base no que a gente já tem. E o que vem por aí, Ana, é o que me deixa extremamente animado de estar nesse mercado. Quando a gente analisa o que a inteligência artificial pode fazer, por exemplo, é impressionante. Então, dá para mudar completamente a experiência. A gente tem algumas frentes aí de trabalho nessa área e com resultados preliminares muito bons. Eu ainda não posso comentar exatamente tudo que está vindo Poxa, por mas aí. agora você tirou meu furo jornalístico, era isso que eu ia falar? Não, para ninguém disso, né? Dessas frentes aqui que a gente está puxando, ligado à inteligência artificial. Em primeira mão estou falando para vocês. Tem algumas coisas saindo do forno. Tem algumas soluções mais simples, né? Então, muitos dos nossos clientes utilizam BI, que é uma ferramenta plugada em cima do sistema que facilita você movimentar dados. Então, você consegue clicar num relatório, fazer os drill downs que a gente fala, né? Então, eu quero ver minha venda do dia.
Aí você clica lá, vê a venda do dia. Agora quero ver minha venda por hora. Clica, explode a venda por hora. Agora quero ver por região. Aí já filtra por região com uma performance muito alta de maneira muito visual. Isso, boa parte da nossa base de clientes já utiliza soluções desse tipo. O que a gente está incorporando nessas soluções são análises baseadas em linguagem natural, né, feita por inteligência artificial. Então, você pergunta num aplicativo, né, a gente tem essa solução incorporada no nosso BI, que você pergunta, olha, quanto que eu vendi ontem? Com essa linguagem. Ele responde. Ah, mas eu queria saber por região. Pum, ele vai lá e vai respondendo. Então, a gente pega o que estava no BI e a gente transforma aquilo numa linguagem mais natural, que pode ser por texto ou até por voz, e a inteligência artificial corre lá, entende tudo aquilo e traz a informação que você precisa de uma maneira muito mais ágil. Então, isso é a pontinha do iceberg, já que você pediu mais detalhes, né? Isso é a pontinha do iceberg do que dá para fazer. Mas tem muita coisa que dá para fazer por aí, nesta frente. Uma outra frente que eu acho que é super importante, de tendência, é a questão da fidelização. Esse tema, né, ainda ele tem muito a amadurecer quando a gente compara com outros mercados, como o mercado norte-americano, por exemplo, que usa muito o aplicativo para fidelizar o cliente ao teu posto. Hoje a gente vê que as companhias usam bastante, né, Shellbox, Premi, Abastece Aí, mas o dono do posto não tira todo o proveito das soluções das companhias e não parou muito para pensar na própria. Como que o dono do posto interage com o seu próprio consumidor? Hoje, a gente vê um esforço das companhias de interagir com o consumidor dela, que naturalmente é um consumidor do posto. Mas o dono do posto, que é o dono do cliente ali, né, que está Tá em no dia a contato com o dia, né? cliente, não usa tanto quanto poderia. Uhum. E a gente tem alguns clientes que usam ferramentas de gestão de promoção muito mais poderosas, que faz combinações específicas, personalizadas, com uma agilidade muito grande ali no ponto de venda, né? Eu acho que vai ter bastante novidade nessa área também. Então, vocês vão estar Então, aqui é um parque de diversões. Assim, a gente olha e felizmente nós temos clientes, Ana, que são muito parceiros para testar essas coisas, para nos provocar. Então, clientes de todos os portes, né, que nos provocam e a gente quer ser cada vez mais provocado. Eu acho que o que nos diferencia é a quantidade, mas principalmente a qualidade dos clientes que nós temos. Então, a gente tem o privilégio de ter aí as maiores redes do Brasil, as redes que mais crescem, os empreendedores mais ambiciosos, mais antenados, e manter essa turma, trazê-los, né, trazê-los para o nosso ecossistema, vender para esse tipo de revendedor, não é fácil. Mas mantê-los aqui durante anos é muito mais difícil, porque a gente tem que estar se reinventando o tempo todo. Então, esse é um trabalho que a gente tem feito. E um trabalho que eu estou fazendo aqui, que eu acho que é importante aí nessa linha, né, de tendência, é mostrar uma Links cada vez mais aberta. Aqui, né, nesse escritório que a gente está aqui em Pinheiros, aqui eu gostaria que os revendedores considerassem que aqui é uma casa deles. Inclusive, sempre que estiver passando por aqui, quiser vir aqui tomar um cafezinho, a gente vai receber. Tem bastante gente aqui, porque eu acredito que tecnologia é um meio para possibilitar algum fim. E para a gente estar perto do revendedor, ouvindo o que ele está pensando, ouvindo as dores, os desafios que ele tem, é o que vai nos fazer desenvolver boas tecnologias. Aqui a gente tem desenvolvedores ótimos. Os melhores do Brasil, provavelmente, estão por aqui. Mas eles sabem desenvolver tecnologia. Se você deixar eles sozinhos, eles vão fazer uma série de coisas que não necessariamente tem o valor que precisaria ter lá para a ponta. Né? Então, acho que está antenado com o revendedor e com o cliente do revendedor é o que faz a diferença e é isso que a gente quer cada vez mais intensificar esse contato. Tá, e me diz uma coisa, vocês vão estar participando da Expo Postos esse ano? Estaremos lá, quero te convidar para passar no nosso estande, tomar um cafezinho com a gente. Várias novidades que eu não posso antecipar aqui, você verá lá. Eu vou lá conferir, hein? Vai lá conferir, qualquer coisa, uma semana antes a gente te chama para um bate-papo para antecipar para você. Ah, aí sim, agora eu tô começando a gostar dessa conversa.
Mas essa Expo Postos para a gente é um marco, porque a Stone foi adquirida, a Lynx foi absorvida, né, pela Stone, hoje o nosso controlador é a Stone Co. E a gente tem, né, a Stone Co, ela cresceu no mercado de adquirente, oferecendo uma experiência de atendimento completamente diferente do que existia no mercado, completamente diferente. Hoje você liga na Stone, em 5 segundos você é atendido por um humano. Essa visão de olhar para o cliente e entregar uma experiência sem comparação é o que eu sou cobrado todos os dias para fazer. E aí, na Expo Postos, é uma maneira da gente começar a materializar essas coisas. Esse ano também a gente vai estar na Fórmula 1, então a gente vai levar clientes ali para acompanhar a Fórmula 1, para a gente estar mais perto, ouvindo os clientes. E na Expo a gente pretende levar uma série de novidades, muitas relacionadas a serviços financeiros, mas muita coisa de tecnologia nova que a gente quer, que a gente já saiu na frente, a gente está construindo aqui, empacotando isso para poder entregar, né, para esse valor lá na Expo. Mas quando a gente fala de integração com serviços financeiros, acho que aqui é um capítulo importante, né, que você falou de tendência. Hoje no Brasil, empreender é um ato de coragem. É muita. Empreender no varejo é um desafio ainda maior. Empreender no varejo de combustível é o nível máximo, Hard. né? É o nível hard. E por que a gente percebe, né, quando a gente fala de construir negócios no Brasil, a gente vê que boa parte dos negócios no Brasil falham, né, deixam de existir depois de alguns anos. Dizem aí 80% em 5 anos, né? Tem algumas estatísticas nessa direção. Quando a gente vai entender por quê, o principal motivo é fluxo de caixa. E aí, por isso que eu falo que no caso de postos é um nível mais hard ainda, porque o fluxo de caixa numa loja de roupa, você compra a roupa com prazo para pagar e muitas vezes você vende antes de ter pago, né? Ou às vezes você pega até consignado. Eu não conheço nenhum caso de revendedor que pega combustível consignado ainda. E eu não conheço nenhum caso de revendedor que tem 30 dias para pagar também. Também. Então, o fluxo de caixa é mais complexo ainda do que é para a maior parte do varejo. E aí, do nosso lado aqui, quando a gente fala de fluxo de caixa, a gente está falando de gestão de recebíveis, que aí é uma perspectiva bem financeira, e a gente está falando de controle sobre esses recebíveis, que é a perspectiva de gestão. A gente, junto com a Estônia, a gente consegue entregar os dois. Então, a gente tem montado uma proposta de valor que muitas vezes a gente reduz o custo financeiro do nosso cliente. O revendedor, ele conhece muito bem, ele sabe negociar muito bem combustível. Mas quando você olha valor do dinheiro no tempo, a gente percebe ainda um gap de conhecimento ou de capacidade de negociar, né? Que a gente está tentando ajudar, né? Com as soluções de adquirência, de banking, de crédito, tudo isso de maneira integrada ao sistema. Então, o que é uma solução de banking integrada ao sistema, por exemplo? Você está lá no teu sistema e você tem uma conta a pagar. Aí você vê que aquela conta vence hoje, então você vai pagar a conta hoje. Então você pede para um funcionário ir lá no banco e pagar aquela conta. Depois que você pagou aquela conta, o funcionário tem que ir no sistema e falar: eu paguei aquela conta. Aí o sistema dá baixa e tudo. Imagina que o funcionário tem que pagar 50 contas hoje, ele esqueceu de pagar uma. Mas ele deu baixa naquela conta. O sistema entende que ele deu baixa, mas na prática ele não deu. Então você tem um desafio aí de fazer as conciliações. Isso é coisa de dia a dia, é um exemplo bobo, né? Mas tem vários exemplos como esse. E se eu integrar o sistema de gestão ao Internet Banking? Então eu tenho que pagar uma conta hoje. Eu entro no sistema de gestão e eu clico em pagar. A hora que eu clico em pagar, o dono do posto recebe lá no aplicativo dele: ei, você quer pagar essa conta mesmo? Essas 10 contas aqui? Sim. A hora que ele deu sim, o próprio sistema do banco dá a baixa na transação sistêmica ali no sistema de gestão. Isso dá um ganho de controle, de eficiência absurdo, é uma coisa que nós já temos nos nossos sistemas hoje, né? Que é o Open Banking nos possibilita fazer isso. Então, essa combinação, né? Quando a gente fala de tendências, essa foi a última perna, né, que eu deixei por último aqui para detalhar, mas
Eu falei de fidelização, né? Outra inteligência artificial, e a outra é a questão do Open Banking e todas as possibilidades que a gente pode fazer combinando serviços financeiros com sistemas de gestão. Eu me alonguei um pouco na resposta, Ana. Você foi maneira Não, a cabeça, mas o importante é mas acho fazer que o vai muito revendedor por aí. entender, né? Pois é, pois é. E aí o nosso desafio aqui é tanta coisa. Quando a gente fala de sistema, é tanta tela, tanto botão para apertar, né? Eu estou entregando um Boeing para o revendedor e a gente tem a missão de explicar para ele, né, quais botões ele aperta, como ele aperta, o ganho que ele pode ter. Eu acho que esse é o grande desafio nosso. A gente já começa a resolver esse desafio, estando aqui batendo esse papo, que você me dá a chance de falar direto com o revendedor aí também. Bom, foi um prazer conversar com você. Vou conferir depois lá na Expopost essas novidades, porque eu acho que são coisas que a gente precisa trazer para o revendedor sempre. E agradeço a sua participação. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Está convidadíssima, Ana, até para conhecer nosso escritório aqui também, você e todos os seus espectadores aí. O prazer foi meu, muito obrigado, estou à disposição. Imagina, agradeço. Bom, revendedor, vocês viram aí tudo que ele prometeu. Agora cabe a gente ir lá conferir, cobrar e, com certeza, investir em tecnologia, investir em facilidade, porque a gente sabe que o dia a dia de todo revendedor é muito complicado, é muito confuso. A gente tem muita coisa para fazer, então, o que puder simplificar, eu acho que sempre acaba ajudando. Em breve a gente traz mais novidades para vocês. Eu agradeço a todos que estiveram aqui com a gente.